Bom dia a todos. Deputado Francisco Tenório, para a chamada dos senhores deputados. Tem quantos? 14 deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão. Solicito o deputado Paulo Dantas que faça a leitura da ata da sessão anterior. Aos 22 dias do mês de junho do ano de 2021, nesta cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 9 horas, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes os senhores deputados Marcelo Vitor, presidente, Francisco Tenório, primeiro secretário, Paulo Dantas, segundo secretário, Galba Novaes, Ivan Beltrão, Marcos Barbosa, Bruno Toledo, Ângela Garrote, Antônio Albuquerque, Cabo Bebeto, Cibele Moura, Davi Davino Filho, Davi Maia, Dudu Ronalça, Fátima Canuto, Flávia Cavalcante, Gilvan Barros Filho, Inácio Loyola, Jó Pereira, Léo Loureiro, Ronaldo Medeiros, Silvio Camilo e Tarcísio Freire. Há número regimental, o senhor presidente declara aberta a sessão. São lidas, discutidas e aprovadas as atas da sessão ordinária anterior e da 12ª sessão extraordinária do dia 17/6/2021. O expediente consta das seguintes matérias: o ofício número 33 de 2021 do Poder Executivo, indicando o diretor-presidente e o diretor executivo da SAL. Projeto de resolução número 77 de 2021, de autoria do deputado Cabo Bebeto, que concede a comenda sargento Adeildo ao agente de Polícia Civil Laércio Casado dos Santos, da outras providências. O projeto foi encaminhado para a segunda comissão. Projeto de resolução 078/2021, de autoria do deputado Cabo Bebeto, que concede comenda sargento Adeildo ao primeiro sargento PM Lourival Costa Romeiro e da outras providências. O projeto foi encaminhado também para a segunda comissão. Projeto de resolução número 079/2021, de autoria do deputado Cabo Bebeto, que concede a comenda sargento Adeildo ao delegado de polícia José Laurentino dos Santos, da outras providências. O projeto foi encaminhado para a segunda comissão. Projeto de lei ordinário número 589 de 2021, de autoria do deputado Ronaldo Medeiros, que inclui num calendário oficial de eventos do estado de Alagoas o Dia Estadual da Cultura Alagoana. O projeto foi encaminhado para a segunda comissão. Projeto de lei ordinário número 590 de 2021, de autoria do deputado Ronaldo Medeiros, que considera de utilidade pública a Associação Nacional de Gerontologia, secção Alagoas. O projeto foi encaminhado para a segunda comissão. Indicação número 1035/21, de autoria do deputado Antônio Albuquerque. Requerimento número 777 de 2021, de autoria do deputado Davi Davino, que solicita a retirada da emenda de número 205, protocolada sobre o número 936 de 2021, a devolução do processo ao gabinete do requerimento. Requerimento número 778 de 2021, de autoria do deputado Ronaldo Medeiros, que solicita a reserva do plenário e a marcação de uma audiência pública sobre as causas e consequências do afundamento e das rachaduras provocadas pela exploração de salgema no bairro Pinheiro e adjacências. É lido, discutido e aprovado o requerimento subscrito pelo deputado Paulo Dantas e outros, que solicita a inclusão na pauta da ordem do dia de hoje do veto parcial ao projeto de lei complementar 083/21, que altera e acrescenta dispositivos da lei complementar número 09, de 1º de dezembro de 2011, para a votação em turno único. É lido, discutido e aprovado o requerimento subscrito pelo deputado Paulo Dantas e outros, que solicita convocação de sessão extraordinária no dia 29 de junho para a deliberação do projeto de lei complementar de número 085/21, que altera as leis complementares estaduais número 044, de 13 de junho de 2017,
e número 052, de 30 de dezembro de 2019, para instituir o benefício especial para os servidores anteriores à criação do regime de previdência complementar e autoriza a Alagoas Previdência aos fins que menciona. São lidos, discutidos e aprovados pareceres número 985, 999, 1000, 1001, 1008, 1009, 1010 e 1011 da segunda comissão. Esgotada a matéria do expediente, na hora do expediente ocupa a tribuna o deputado Gilvan Barros Filho. O orador descreve os prejuízos que a falta de vacina para a aftosa traz aos criadores de bezerros de Alagoas e faz apelo para que seja liberado para estes produtores o GTA. E sugere a criação de uma força-tarefa envolvendo o governo do Estado, bancada federal e esta casa para enfrentar o problema. Em a parte, o deputado Inácio Loyola, Jó Pereira e Antônio Albuquerque parabenizam, solidarizam-se e pedem providências urgentes. Em a parte, o deputado Davi Maia faz apelo ao governo estadual para que sejam reativadas a realização das feiras de gado. O senhor presidente elogia o pronunciamento do deputado Gilvan Barros Filho. Pela ordem, o deputado Inácio Loyola, com grande consternação, faz registro do falecimento do ex-procurador desta casa, o senhor Afonso Melo, e expressa voto de profundo pesar à família. O senhor presidente associa-se ao pesar pelo falecimento do servidor desta casa, Afonso Melo. Ocupa a primeira secretaria o deputado Léo Loureiro. Encerrada a hora do expediente, passe a ordem do dia, procedida a verificação de quórum, a número regimental para deliberar, o senhor presidente anuncia a apreciação do veto parcial ao projeto de lei complementar número 83/21. Para encaminhar a votação, usa a palavra o deputado Léo Loureiro, que orienta pela derrubada do veto. Procedida a votação nominal, são encontrados 19 votos sim, a saber, dos senhores deputados Ângela Garrota, Antônio Albuquerque, Bruno Toledo, Cabo Bebeto, Davi Davino Filho, Davi Maia, Dudu Ronalça, Fátima Canuto, Flávia Cavalcante, Gilvan Barros Filho, Inácio Loyola, Jó Pereira, Léo Loureiro, Marcos Barbosa, Paulo Dantas, Ronaldo Medeiros, Silvio Camelo, Tarcísio Freire e Ivan Beltrão. Pela ordem, o deputado Antônio Albuquerque faz registro para esclarecer à população a razão pela qual não participou da reunião nesta casa com o senhor Jorge Santoro, secretário da Fazenda, para tratar da lei previdenciária ocorrida na tarde de ontem, e informa que não foi lhe dado o conhecimento e anuncia que estará presente na reunião do cálculo atuarial. O senhor presidente pede desculpas ao deputado Antônio Albuquerque e comunica que adotará providências para que seja informado da realização de novos eventos. São aprovados em primeiro turno de votação os projetos de lei 394/20, 552/21, quando da votação do projeto de lei número 394/20, usa a palavra a deputada Jó Pereira, apelando aos seus pares para aprovação da matéria. Encerrada a votação do projeto de lei número 394/20, pela ordem, o deputado Antônio Albuquerque registra que gostaria de ter sido informado da vinda do secretário da Fazenda a esta casa. São aprovados em votação única as indicações 975, 976, 979 e 981 de 2021. São discutidas e encerradas as discussões das seguintes matérias. Em segundo turno, da redação do vencido ao projeto de lei número 432/20 e do projeto de lei número 562/18, discussão única das indicações 932, 933, 945, 946, 957, 958/21. O senhor presidente comunica que está em pauta para recebimento de emendas a proposta de emenda à Constituição número 90/21. Encerrada a ordem do dia, passa explicações pessoais. É concedida a palavra ao deputado Ronaldo Medeiros. O orador saúda a inauguração do hospital de Delmiro Gouveia. Prossegue tecendo severas críticas às ações e políticas implementadas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro em detrimento da população. Conclui apresentando um sumário de obras e realizações das administrações federais do PT
beneficiando os alagoanos. Em a parte, o deputado Cabo Bebeto faz a defesa da atuação benéfica do governo Jair Bolsonaro. O senhor presidente lembra aos senhores deputados a necessidade de respeitar as decisões do Poder Judiciário. Com a palavra, o deputado Cabo Bebeto, o orador, faz registro da corrupção que ocorreu nas administrações federais dos governos do PT. Com a palavra, a deputada Fátima Canuto, a oradora agradece a entrega à população do Alto Sertão alagoano da unidade hospitalar de Delmiro Gouveia. Conclui lendo mensagem enviada pelo Dr. Milton Enio, agradecendo a esta casa pelo voto de louvor a se dirigir e declara seu regozijo pela homenagem. Com a palavra, o deputado Davi Maia, o orador, faz registro e lamenta a situação de dificuldades enfrentadas pelos empresários de bares e restaurantes de Alagoas, que amargam grandes prejuízos em razão da política de enfrentamento à pandemia implantada pelo governo estadual. Conclui apelando ao governador Renan Filho para que desperte e passe a considerar a situação desesperadora deste setor da economia. O senhor presidente associa-se ao pronunciamento do deputado Davi Maia. Com a palavra, o deputado Cabo Bebeto, o orador, convida a seus pares para a reunião com a Braskem, que será realizada hoje à tarde no plenário desta casa. Com a palavra, o deputado Silvio Camelo, o orador, solicita ao deputado Cabo Bebeto que sejam disponibilizados aos deputados o link para o acesso remoto a esta reunião. Não há mais oradores em explicações pessoais. O senhor presidente convida os senhores deputados para a próxima sessão ordinária, a hora regimental, e encerra a presente. Todas as manifestações ocorridas na presente sessão estão registradas em notas taquigráficas, fazendo parte integrante desta ata. É o que consta, senhor presidente. Em discussão, a ata lida pelo deputado Paulo Dantas. Uma só? Uma só, deputado Paulo? Uma só. Não havendo quem queira discutir ou aprovar, ou impugnar, considero aprovada. Deputado Francisco Tenório para a leitura do expediente. Parecer número 1024 de 2021, da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação, processo 778 de 2021, relator deputado Léo Loureiro. Relatório é pela rejeição do projeto. Do veto. Parecer 1023 de 2021, da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da terceira Comissão de Orçamento, Finanças, Planejamento e Economia e da sétima Comissão de Administração, Relação do Trabalho, Assuntos Municipais e Defesa do Consumidor e Contribuinte. Processo 903 de 2021. Deputado João Barros Filho é o relator. Parecer é pela aprovação do projeto. Parecer 1022 de 2021, da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da terceira Comissão de Orçamento, Finanças e Planejamento e da quarta Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Turismo. Processo 914 de 2021. Cibele Moura, relatora. Parecer é pela aprovação do projeto. Parecer 1026 de 2021, da segunda Comissão, da sétima Comissão. Processo 891 de 2021. Parecer é pela aprovação do projeto.
Parecer 942 de 2021 da segunda comissão, Constituição, Justiça e Redação, processo 394 de 2021. Relator, deputada Jó Pereira. Parecer pela aprovação do projeto. Parecer 878 de 2021 da segunda comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 985 de 2020. Relator, deputado Davi Maia. Parecer pela aprovação do projeto. Parecer 679 de 2020. Da segunda comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 637 de 2020. Relator, deputada Jó Pereira. Parecer pela aprovação do projeto. Parecer 922 de 2021. Da segunda comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 269 de 2021. Relatora, deputada Jó Pereira. Parecer pela aprovação do projeto. Parecer 1013 de 2021, da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei Ordinária 529 de 2021. Relator, deputado Davi Maia. Parecer pela aprovação do projeto. Projeto de Resolução 80 de 2021. Autor, deputado Gilvan Barros Filho. Concede comenda de mérito legislativo Tavares Basto ao ex-campeão de vaquejada alagoano Celso Vitório dos Santos. Projeto de Lei Ordinária 592 de 2021. Autor, deputado Tarcísio Freire. Dispõe sobre o registro pela internet de boletim de ocorrência de crime praticado contra a mulher por violência doméstica e familiar, criança, adolescente, pessoa idosa e pessoa com deficiência nos termos que indica. Projeto de Lei Ordinária 593 de 2021, autor deputado Tarcísio Freire, dispõe sobre a obrigatoriedade dos pais ou responsáveis serem informados sobre a ausência do aluno na escola. Projeto de Lei Ordinária 591 de 2021, deputado Tarcísio Freire, dispõe sobre a televisita hospitalar através de videocâmara de familiares aos pacientes que sejam internados em hospitais públicos e privados no estado de Alagoas com diagnóstico do novo coronavírus, Covid-19 e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 594 de 2021, autor Poder Judiciário. Mensagem número 4 de 2021, referente ao projeto de lei que altera a competência material e a denominação dos juizados especiais civis e criminais nas comarcas de Delmiro Gouveia, Palmeira dos Índios, Penedo, Rio Lago Santana do Ipanema, São Miguel dos Campos e União dos Palmares e adota providências correlatas. Requerimento 779 de 2021, autor deputada Jó Pereira, requer a mesa na forma regimental justificar a ausência na sessão ordinária do dia 17 de junho de 2021. Requerimento 781 de 2021, deputado Cabo Bebeto é o autor, requer a mesa na forma regimental informações à Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas. É o que consta o expediente, senhor presidente. .
posso estar perto. Ok. Parecer 892-21 da segunda Comissão de Constituição e Justiça, relatora a deputada Jó Pereira, projeto da deputada Cibele Moura, número 476/2021, que institui e define diretrizes para a política pública, liberdade para menstruar no âmbito do Estado de Alagoas. O parecer é pela aprovação da matéria com emendas em anexo. Em discussão? Encerra a discussão. Coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer 971/21, deputado do mesmo projeto, trata do mesmo projeto de lei. Agora o relator, o deputado Davi Davino Filho, já na terceira comissão, e conclui pela aprovação do projeto com as emendas em anexo. Em discussão? Encerra a discussão. Coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer número 1006/2021, da 14ª Comissão, Criança, Adolescente, Família e Direito da Mulher, trata da mesma matéria. A relatora agora é a deputada Fátima Canuto. Projeto de lei 476, deputada Cibele Moura é autora, e conclui pela aprovação da matéria com as emendas. Em discussão? Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer 679/2020 da segunda comissão, relatora a deputada Jó Pereira, projeto de lei de deputada Cibele Moura, número 325/2020, que dispõe sobre a obrigatoriedade de os condomínios residenciais e comerciais comunicarem aos órgãos de segurança pública competentes sobre a ocorrência ou indício de violência doméstica e familiar contra a mulher que ocorra no seu interior. O parecer é pela aprovação da matéria com emenda e anexo. Em discussão? Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer 793/2020, da 9ª Comissão, Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública, o relator, o deputado Francisco Tenório, dispõe sobre a obrigatoriedade, é a mesma lei, deputada Cibele Moura, e o parecer conclui pela aprovação da matéria com as emendas em anexo. Em discussão? Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer número 1003/2021, da 14ª Comissão da Criança, Adolescente, Família e Direito da Mulher. Deputada Jó Pereira é a relatora, trata da mesma matéria. E o parecer também é pela aprovação com as emendas em anexo. Em discussão? Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer 878/2021, da segunda Comissão de Constituição e Justiça, deputado Davi Maia, o relator, trata do projeto de lei 372/2020, de autoria da deputada Jó Pereira, cujo conteúdo dispõe sobre a criação da notificação compulsória do uso de álcool e outras drogas por crianças e adolescentes no âmbito do Estado de Alagoas. O relator e a comissão concluem pela aprovação da matéria. Em discussão? Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer 1005/2021, da 14ª Comissão, Criança, Adolescente e Família. Deputada Fátima Canuto é a relatora. Trata da mesma matéria, de iniciativa da deputada Jó Pereira. E a conclusão também é pela aprovação com as emendas. Em discussão? Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer número 942/21, da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação, relatora a deputada Jó Pereira, trata do projeto de lei de iniciativa da deputada Fátima Canuto e tramita com o número 499/21, projeto de lei que institui a política de atenção integral à saúde da mulher no Estado de Alagoas, da outras providências. Parecer é pela aprovação da matéria com emenda em anexo. Em discussão? Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer 1007/2021, da 14ª Comissão, relatora a deputada Jó Pereira, trata da iniciativa de lei da deputada Fátima Canuto, projeto 499/21, que busca instituir a política de atenção integral à saúde da mulher no Estado de Alagoas. A relatora e a comissão conclui pela aprovação da matéria com emenda em anexo. Em discussão? Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Parecer número 1026, 2021, da segunda Comissão de Constituição e Justiça, sétima Comissão, Relação e Trabalho e Município e Defesa do Consumidor. Relator, o deputado Léo Loureiro. Trata do projeto de lei número 573, 2021, que altera a competência material da 30ª Vara Civil da Capital, passando de Fazenda Pública e Juizado Especial da Fazenda Pública adjunto, Saúde Pública para Civil, Residual e adota outras providências. Em discussão? Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Parecer 1022, 2021, da segunda Comissão de Constituição e Justiça, terceira Comissão de Orçamento, Finanças e Planejamento, relatora a deputada Cibele Moura, trata do projeto de lei número 581, 2021, que institui o programa Escola 10, que vem da Tempo, no âmbito da educação de jovens e adultos EJA do Estado de Alagoas e da outras providências. O parecer é pela aprovação da matéria com emendas. Em discussão? Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Parecer 1024, 2021, da segunda Comissão de Constituição e Justiça, deputado Léo Loureiro é o relator. Trata do veto número 3121, correspondente ao projeto de lei 254, 2021, que dispõe sobre a prioridade de pessoas com acromatose, albinismo, na marcação de consultas dermatológicas e oftalmológicas no âmbito do Estado de Alagoas. O parecer é pela rejeição do veto. Em discussão? Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Parecer 1013-21, da segunda Comissão de Constituição e Justiça. Deputado Davi Maia, o relator. Analisa o projeto de lei número 529, 2021, de autoria do deputado Ronaldo Medeiros, o qual concede título de cidadão honorário do Estado de Alagoas ao senhor João Batista da Silva Neto. O parecer é pela aprovação do presente projeto de lei. É assim que pensa a comissão. Em discussão? Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Deputado Ronaldo Medeiros, Vossa Excelência, inscrito à hora do expediente. Por favor, tribuna de Vossa Excelência. Senhor presidente, senhoras deputadas, deputados aqui presentes, servidores desta casa, telespectadores da TV Assembleia. Senhor presidente, o que nós estamos vendo hoje aqui, eu vou começar pelo Corpo de Bombeiros, e depois eu vou para a Polícia Militar, é um absurdo. O comandante do Corpo de Bombeiro, ele autorizando abrir diversos processos contra seus subordinados por opiniões pessoais que esses têm. Veja que interessante. Um comandante que está perseguindo e que tem atitudes piores do que essas que ele está mandando apurar. O coronel André Madeiro, que é comandante do Corpo de Bombeiro, ele tem postagem nas redes sociais dele, apoiando e pedindo voto para presidente da República. Ele tem, eu tenho cópia. Ele com medo apagou, mas essas mensagens ele tem pedindo voto. Ora, qual é a diferença que tem para um deputado aqui, vou dar um exemplo bem claro para a gente aqui, que participou aqui de sessão virtual ou de uma sessão presencial.
Se eu vou a um ato político, ou se eu o apoio pelas redes sociais, é a mesma coisa. O voto de um deputado presencial, é o mesmo voto do deputado que está utilizando o processo virtual. Então isso é uma covardia. Existem várias mensagens, várias postagens que esse coronel, que é o comandante do Corpo de Bombeiro, que ele curte do presidente Jair Bolsonaro. E aí? Quando eu curto alguma coisa, é porque eu estou concordando com aquela opinião, com aquele posicionamento. Se for agir assim, tem que abrir processo, creio eu, para muita gente. Cabo Bebeto, nós temos que, nessa casa, atualizar também essa legislação retrógrada, esses regimentos, a legislação fascista hoje que pune por entendimentos alheios, muitas vezes, que interpretam a legislação de forma equivocada. Eu de farda, eu no quartel, eu ali sou um profissional, sou militar, tenho que seguir a lei. Agora, quando eu saio, eu tenho que ter a liberdade, desde que essa liberdade não atinja, não macule a imagem de ninguém, de me posicionar como cidadão. Alguém que vai para o Corpo de Bombeiro ou para a Polícia Militar, a farda está ali. Ele tem que utilizar a farda dele, ele ou ela tem que se comportar devidamente. Agora, se vai a uma praia de folga ao fim de semana, a pessoa não vai de farda. Vai com a roupa apropriada para a praia. Se fosse assim, se ele tivesse que ficar calado ou ela ficar calada. Ontem foi noticiado mais um processo contra uma militar que, ao se vacinar, ela defendeu o SUS, defendeu a vacina. A tenente-coronel Camila tem um processo, um deles aberto contra ela, que o comandante do Corpo de Bombeiro indicou para apurar o oficial Clemes Barbosa. Esse oficial, ele está aqui, nota de falecimento, criticando a justiça brasileira por ter adotado, por ter se posicionado em processos. Aí ele sai aqui com a postagem. É com profundo pesar que comunicamos o falecimento moral e da vergonha na justiça brasileira. Venceu a impunidade. Está aqui. Aí esse senhor aqui vai apurar um processo contra a tenente-coronel. Qual é o veredicto dele? Qual vai ser o encaminhamento desse senhor aqui? Está aqui, o comandante do Corpo de Bombeiro está aqui. Eu voto, está aqui. Está aqui. Ele apagou com medo. Está aqui. Tem ele lá dando curtidas em diversas manifestações pró-candidatos. Está aqui. Então veja. Está aqui o oficial Clemes Barbosa também, que é contra dia de negro, que é contra a esquerda, que é contra a besteira de vitimismo, que dia da consciência negra não deve existir. Isso também aqui é um posicionamento político. Está nas redes sociais dele. Está aqui de novo o senhor Clemes Barbosa, chamando de vagabundo. Não vou dizer o nome do político para não dar propaganda.
políticos de Alagoas. Está aqui. Está aqui, ele chamando de vagabundo. E por aí, senhor presidente, dá curtidas aqui curtidas do comandante do Corpo de Bombeiro, estão aqui. E por aí vai. Então, adotar medidas dessa forma são medidas que não deveriam jamais ser tomadas numa corporação. As pessoas têm que ter a liberdade de pensar e de falar, desde que não ofendam, não maculem, não cometam crimes. Se eu defendo vacina, se eu defendo o SUS, que mal tem nisso? Se eu vou num dia de folga a uma atividade, seja aniversário, seja lá ela qual for, político-partidária, ou que não seja político-partidária, mas que ela tenha um posicionamento meu, isso não pode ser punido. São atitudes fascistas. São atitudes que quem as toma não merece exercer cargo nenhum. Esse senhor que age com duas canetas diferentes, uma quando é para punir os outros, punir as pessoas que estão subordinadas a ele, não é a mesma caneta que ele usa para escrever, para pedir voto. Tem ele pedindo voto para pessoas aqui em Alagoas também, não é só nacionalmente não. Tem também aqui em Alagoas também. Se ele pune uma, ele tem que punir também a outra. A gente não pode, deputado Cabo Bebeto, ter uma polícia opressora que persiga uns e não persigam os outros. Vejam aqui o governo federal. Delegado que fez buscas nos endereços do ministro Ricardo Salles é afastado. As pessoas que o presidente, que o comandante defende, tomam atitude, não é? E o governador Renan Filho tem que se posicionar nessa matéria para que não haja punições nem de um lado, nem do outro, para que se tenha uma medida isonômica para todos. Para todos. Não estou defendendo só quem critica o governo federal, ou o governo do estado, ou quem tem outros posicionamentos. Isso não pode ser matéria, não pode ser algo que vá fazer com que alguém que tem 20 anos, 30 anos de carreira, que não tem nenhum processo, fique agora se defendendo. Tem um caso de um major que faz parte de um grupo antifascista na Polícia Militar, e esse grupo antifascista também ele tem policiais civis e outros também, que em dois processos, o sindicante, a pessoa que foi analisar o processo dele, os sindicantes pediram o arquivamento. Aí o coronel Cleiton, que é corregedor da Polícia Militar, não aceitou o posicionamento dos sindicantes e devolveu o processo, quase que dizendo assim: você tem que condenar. Condena lá o Major Marcelo. Isso não pode existir. Isso é perseguição. Isso são atitudes pessoais, atitudes mesquinhas, que uma entidade, como a Polícia Militar, como o Corpo de Bombeiros, não deve de maneira nenhuma aceitar esse tipo de pessoas em cargos. O governo federal afasta por estar cumprindo o dever. Delegados, superintendentes. Aqui é o contrário. Aqui não é dever de um comandante de polícia ou do Corpo de Bombeiros perseguir ninguém. A gente vive
creio eu que por enquanto, porque o presidente da República é favorável à ditadura, cansa de falar, cansa de externar isso, mas a gente vive numa democracia, e essa democracia, ela não pode, de maneira nenhuma, conviver com pessoas que tenham atitudes como essas que nós estamos aqui falando e denunciando. A democracia é bem maior do que esses senhores covardes que se escondem em cargos, que ficam em cargos para perseguir as pessoas que pensam diferentes dele. A democracia brasileira é bem maior e não pode, governador Renan Filho, conviver de maneira nenhuma com pessoas como esses que nós estamos citando aqui, que xingam, que denigrem a imagem e que seus superiores não abrem processos, que estão nas redes sociais deles. Agora, quando alguém externa, sem macular nenhuma imagem de presidente ou nenhuma outra autoridade, aí não abre, são 2 pesos e 2 medidas. São atitudes covardes, atitudes de pessoas que terão também que responder não por estarem publicizando suas posições pessoais, mas por estarem perseguindo aquelas pessoas que pensam, que externam seus posicionamentos. Mas é com prazer que eu cedo uma parte ao deputado Cabo Bebeto. Agradeço a parte do deputado Ronaldo Medeiros. É interessante a política, né? A gente diverge num dia, no outro dia a gente converge, mas nem 100%. Eu lembro de Vossa Excelência na semana passada, onde, resumidamente, disse Duralex e Marinex. Né? Brincando, não, estou brincando. Né? A lei é dura, mas é lei. Eu falo isso porque nos meus 17 anos de polícia eu sempre confrontei o regulamento, sempre questionei, mas nunca de forma desrespeitosa com nenhuma autoridade. O militar sim precisa ter direitos, a legislação precisa sim evoluir, mas independente de ser militar, a gente tem que respeitar. Tem algo que vem acontecendo nesse momento, deputado Antônio Albuquerque. Por exemplo, a palavra genocida é como se fosse chamar alguém de chato. A palavra é usada naturalmente e ela é muito ofensiva, porque é só olhar o significado da palavra, ele é pesado. Mas se usa diariamente contra o presidente e ninguém se revolta com isso. E até uma vez eu conversando com o deputado Marco Barbosa, ele me disse uma coisa e eu concordo 100% com ele. Eu dou o direito a todo mundo de me criticar, mas não de me desrespeitar. Não como deputado, nem como cabo de polícia, mas como um homem. Inclusive eu tenho alguns processos de pessoas que se excedem nos comentários, que me ofendem e eu processo. E processo na hora, pode ser quem for, político ou não. Se faltar com respeito, eu processo. Deputado ou não, sendo deputado ou não, eu vou processar. Não quero nem saber. Mas me chamou a atenção, Vossa Excelência me falando que o comandante do bombeiro é bolsonarista. Confesso que eu fiquei surpreso. Nunca soube disso. Sempre soube que ele é calheirista, inclusive é motorista particular do helicóptero dele. Se ele estiver em Recife, vão buscar ele para ele pilotar para o governador, como teve voos. Foi um helicóptero buscar ele lá, trouxe ele para ele pegar outro helicóptero para pegar o governador. Eu sei que ele é calheirista, ele é muito calheirista. Quem é bolsonarista, eu fiquei surpreso agora. Então, mas não vi Vossa Excelência falar que ele também defende com esse dedo do governador. Defende o presidente e o governador é meio incongruente isso aí. Eu acho que não combina não os dois. Não tem muita comparação não, o governador com o presidente. Mas, continuo dizendo, a lei é retrógrada, mas ela é lei. E eu sempre combati e quero trabalhar para mudar. Inclusive a gente aguarda que esse governo tão democrático, republicano como é o daqui, ele mande para aqui, para essa casa, já que a iniciativa é exclusiva dele, para que a gente possa corrigir essas distorções, essas limitações arcaicas que os regulamentos militares aqui do Estado têm, mas nunca mandou para que a gente atualizasse ou melhorasse essa condição, apesar de eu já ter feito indicação, de ter provocado comandantes gerais já da PM, não muda. Então, que é um momento complicado, mas a gente vê
esses dois pesos, duas medidas em vários cenários. Por exemplo, era o bombeiro que devia abrir o procedimento, não abriu, no caso de um oficial superior. Quem abriu fogo consegue. Era para a PM abrir o procedimento contra ela, porque ela fez isso na unidade militar, na vacinação, e a PM não abriu contra ela. Então, esses dois pesos é muito mais pesado contra o presidente, a favor do governador, do que o oposto. Mas é injusto? Mas está na lei. E quem está na polícia, estudou para estar nela, tem conhecimento disso, faz sabendo, ou porque quer aparecer, ou porque não está num momento muito bom, ou porque, como todo ser humano, né, tem as suas emoções e às vezes a gente ultrapassa. Eu fiz protesto aqui, por exemplo, eu fiz ao vivo na Gazeta de Alagoas, em frente ao Palácio, eu abri uma quentinha fardado, mostrando, protestando de forma pacífica e ordeira a quentinha da Polícia Militar que a gente comia. Até eu fiz um vídeo, era frango, galinha e galeto, era o cardápio da PM. Tinha um dia que era galinha, no outro dia era frango, no outro dia era galeto. Uma coxa de arroz e uma de feijão. Fiz ao vivo na Gazeta. Um protesto que rendeu frutos, mas não fui desrespeitoso com ninguém. Fiz aquele vídeo, né, do cara que eu fui levar em casa. Critiquei o judiciário, mas não faltei com respeito com ninguém. Foi uma crítica como cidadão. Então, criticar pode, desrespeitar não, independente de ser militar, de ser deputado, de ser advogado, de ser chumbeta de senador, como tem um que eu estou processando. Faltou com respeito, caba velho. Vai responder na justiça. Porque Duralex e Marinex, né? Como o deputado Ronaldo Medeiros disse aqui, a lei é dura, mas é lei. Então, eu sei, rapaz. Mas quem vende sou eu, Duralex e Marinex. Eu gosto das duas marcas. Então, Inácio, é só uma brincadeira, porque assim, a lei é dura, mas é lei. Quando é de um lado e às vezes quando é do outro, a gente não se toca que a lei é dura, mas é lei. Mas eu lamento, eu estou preocupado também, deputado Ronaldo Medeiros, com esse ambiente, porque os militares também são parcela da população que está, ou de um lado ou do outro, desgostosa com as suas gestões, que devem ter direito de se expressar, mas independente disso, tem que respeitar. Não só as autoridades, respeitar as pessoas. Eu acho que acusar alguém de genocida, alguém, deputado Davi Davino, que mata muitas pessoas em pouco tempo, é o genocídio. Matar muitas pessoas em pouco tempo. Você acusar alguém disso aí, se for comigo, vai ser processado. Não tem boquinha, não. Então, que cada um também tenha a sua consciência. Quem quiser aparecer, tem outdoor aí, né? Use suas redes sociais para aparecer. Mas para que aparecer faltando com respeito? Se fizer isso, vai responder. Mas o momento é sensível e, repito, e vou recobrar aqui o governo do Estado, que é um governo jovem, diferente do presidente, não é ditador, é um cara humano. Manda para cá a legislação, para a gente corrigir o regulamento da PM do Bombeiro. Você não é o bonzinho? Manda para cá que a gente vai abraçar e vai tentar humanizar esses regulamentos. Quero ver se vai mandar. Muito obrigado, deputado Ronaldo Medeiros. Ao deputado Davi Maia. Bom dia, deputado Ronaldo, deputadas, deputados, obrigado pela parte. Existe um motivo na legislação para restringir que os militares façam, impedir manifestação política dos militares. Inclusive está presente na nossa Constituição. Uma das questões, e é justamente essa que uma parte da população brasileira hoje tanto reclama, da politização do Exército, da politização da Polícia Militar, igual como o Pazuello quando foi para a manifestação lá no Rio de Janeiro. Ele merecia ser punido, deputado Ronaldo Medeiros. O problema é que, quando a gente está enxergando as situações, nós estamos enxergando sempre enviesado. Nós estamos sempre observando pelo lado que nos atende, pelo aquilo que nos atende. Quando a capitã Camila, Major Camila, foi à manifestação, Tenente Coronel Camila, foi à manifestação do PT, manifestação que teve aqui na semana retrasada, ela infringiu a lei e tem que ser punida. Assim como o Pazuello, quando foi para a manifestação do Bolsonaro, lá em Copacabana, ele infringiu a lei e tem que ser punido. Porque acima dos militares, da polícia, do Exército, do Corpo de Bombeiro, da Marinha, da Aeronáutica,
está a bandeira do Brasil e a bandeira do estado de Alagoas. Quando um padre resolve ser padre, ele tem que ser celibatário. Foi a carreira que ele escolheu para a vida dele, a missão de vida dele. Quando um militar assume um posto na Polícia Militar ou nas Forças Armadas, ele também escolheu o destino dele. E ali estava claro, quando ele prestou o concurso, de que ele não pode mais fazer manifestação política, porque ele tem que respeitar a Constituição, tanto estadual quanto federal. Agora, tanto os grupos de extrema-direita quanto os grupos de extrema-esquerda estão querendo enviesar a leitura da nossa Constituição, da nossa Carta Magna. Infelizmente, eu, deputado Ronaldo Medeiros, vivo defendendo a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, mas quem escolheu restringir a sua liberdade foi o cidadão que fez e que prestou o concurso. Militares não podem ser sindicalizados. Militares não podem fazer manifestação política. Militares escolhem o seu destino. Existe até uma regra muito boa do governo federal, um decreto, que não é de agora, não é do governo Bolsonaro, não. É de 2018 ainda. Foi justamente antevendo o que vinha com a eleição do Bolsonaro. Não minto. O decreto é o 4346 de 2002. E está lá. Manifestar-se publicamente militar da ativa sem que esteja autorizado a respeito do assunto de natureza político-partidária. Tornar parte fardada em manifestação de natureza político-partidária. Discutir ou provocar discussão por qualquer veículo de comunicação sobre assunto político ou militar, exceto devidamente autorizado. Então, deputado Ronaldo, que sejam punidos. Que sejam punidos. Agora, o pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Que sejam punidos dos dois lados, das duas vertentes. Nem a extrema esquerda, militares alagoanos participando de manifestação da extrema esquerda, nem da extrema direita, militares participando de atos pró-governo federal. Então tem que ser punido os dois, e eu acho que a gente aqui na Assembleia tem que cobrar não a mudança da lei, mas sim a punição dos militares que estão se manifestando. Muito obrigado. Senhor presidente, o governador Renan Filho, democrático, diferente do presidente da República, lá vai general, e ele vai lá no Exército, no comandante do Exército, ali teve a participação direta dele, e manda não punir. Aqui em Alagoas, acontece justamente o contrário. Os oficiais criticam o governo do Estado, os oficiais agridem. Eu tenho postais aqui que são agressoras, que agridem não só o governo, mas agridem pessoas, o cidadão. E o governo deixa que essas pessoas continuem ocupando cargos, fazendo coisas erradas que vão de encontro à democracia. O governo Bolsonaro leva general, demite superintendente da Polícia Federal, depois demite delegado da Polícia Federal, afasta o delegado, persegue, intervém em processos. E aqui o governador, me perdoe a ausência dele aqui, ele está sendo democrático demais. Demais. Pessoas como essa, que têm pensamentos nazistas, que são pessoas que defendem a ditadura, não podem dividir, não podem compartilhar de maneira nenhuma de um governo democrático. Se o comandante do Corpo de Bombeiro, ele de paixão, de amor, apoia o governo Bolsonaro. Aqui, por enquanto que ele está lá no Corpo de Bombeiro, está no cargo,
ele não tem nenhuma paixão. Ele faz isso por outros motivos. Não faz porque gosta, porque são incompatíveis. São incompatíveis os dois governos. Ele faz isso para continuar no cargo. Por isso que ele faz. Eu já me dou satisfeito, senhor presidente. Deputado Ronaldo, parabéns pelo pronunciamento, obrigado a todos. É lícito as críticas, porém é ilícito e proibido determinadas manifestações de determinadas autoridades. Foi assim, inclusive, com o Ministério Público, quando fez campanha clara contra Lula. Não podia, mas fez. Exatamente, também. Não podia. Então, temos que criticar essas coisas quando serve para um e quando serve para outro. Está certo, deputado Davi? Não podia, general? Não podia. Né? Deputado Antônio Albuquerque. Senhor presidente, para também colocar aqui a minha opinião acerca dessa questão, apenas para dizer que concordo plenamente com o posicionamento e com a fala do deputado Davi Maia. Eu acho que ele foi extremamente feliz quando se refere de forma lúcida àquilo que está acima da vontade pessoal de quem quer que seja, que são as nossas obrigações legais. Então, cada um a cumprir a sua obrigação, no exercício da sua cidadania ou na ocupação de qualquer cargo público. Para isso, existem regras postas nos regimentos das corporações, nos regimentos dos colegiados e cada um dos poderes constituídos com o seu regramento. E a Constituição Federal, acima de todos eles, para balizar a relação entre os povos e a relação sempre por nós defendida de forma democrática. Uma outra comunicação, apenas para fazer um registro, senhor presidente, é que ontem circulou um requerimento, que inclusive foi deliberado e aprovado na sessão de ontem, que convoca uma sessão da Assembleia Legislativa para o dia 29. Eu fui procurado para assinar esse requerimento, declinei, não pude assinar, porque eu acho o dia 29, um dia feriado, e acho que a Assembleia não devia, na minha opinião, se posicionar ou se manifestar ou deliberar nenhuma matéria no feriado, sobretudo se ela for um tanto quanto polêmica. Quero deixar a sugestão de que, havendo consenso e que possa-se chegar a um acordo, eu não participei desse acordo para o dia 29, queria deixar como sugestão o dia 28, que é uma segunda-feira, ou que nós pudéssemos, já nas prerrogativas de Vossa Excelência, convocar a Assembleia para uma outra data, mesmo que a gente adentre ao recesso, se não votarmos, eu acredito que vamos votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Eu, sinceramente, não posso assumir compromisso de que, regimentalmente, não procurarei adiar a votação de alguma matéria no próximo dia 29. Eu não estou convencido de que seja positivo, muito menos que seja necessária essa convocação para um dia, para o próximo dia 29, é uma convocação dos meus pares, dos meus colegas, que eu respeito, tanto é que não criei óbice algum para a tramitação, melhor dizendo, do requerimento, mas quero deixar antecipadamente a minha posição aqui já clara. Muito obrigado, senhor presidente. Por nada, deputado Antônio. Está mantida a sessão dia 29, Vossa Excelência fica à vontade para usar suas prerrogativas, Vossa Excelência, inclusive, votou o requerimento, e não podia ter adiado e tal. E não tem recesso. Quarta-feira é sessão ordinária, a gente está trabalhando normalmente. E essa convocação foi uma convocação construída pelo plenário, e óbvio que o regimento será cumprido. Só se vota a matéria aqui se tiver consenso, se não tiver consenso, não, fica assegurado isso. E Vossa Excelência é lúcido ao afirmar sobre
pronunciamento do deputado Ronaldo, mais perseguido do que a esquerda em 2014, não existe com esses ativismos políticos de pessoas proibidas por fazer. Não quer fazer política? Pede demissão, vem fazer política. Se candidata, vai para um partido político, se filia e vem. Não é fácil, simples. Tem vários partidos aí à disposição para todo mundo se filiar, é uma coisa muito simples. Entrar na política, facinho, só vir. Dito isso, vamos fazer como diz o deputado Davi Maia. O pau que dá em Chico tem que dar no Francisco, né, Chico? Só serve quando é um lado, quando é outro não serve. Vamos ter, né? Com essa, deputado Francisco Tenório para fazer a verificação de quórum. É. 24 deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número regimental, inauguramos a nossa ordem do dia. Deputado Dudu Ronalça pede aos senhores deputados que nós votemos uma moção de pesar em virtude do falecimento do senhor Ronaldo Silva dos Santos, padre pároco da Igreja de Nossa Senhora Mãe do Povo, na cidade de São Miguel dos Milagres, ocorrido no dia 22 de junho, agora, vítima do Covid-19. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Quero lamentar a morte do padre. Deputado Davi, perdão, deputado Cabo Bebeto, desculpe, deputado Davi, que às vezes a gente confunde, são parecidos. Deputado Cabo Bebeto solicita aos senhores deputados que a projeto de lei número 398/2020, que está para ser discutido agora na pauta, que a gente passe a votação caso não haja oradores interessados em discutir. É a lei que cria, é o item 12 da pauta, institui a política estadual de investimentos e negócios de impacto socioambiental no estado de Alagoas. Em discussão, requerimento do deputado Davi Maia. Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Então, uma vez apresentado o requerimento do deputado Davi Maia, item 12. Vamos votar o item 12, em votação, redação do vencido ao projeto de lei 398/2020, de autoria do senhor deputado Davi Maia, institui a política estadual de investimentos e negócios de impacto socioambiental. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Então, retornamos para o item 1, para a nossa... Item 1, processo número 1613, redação do vencido ao projeto de lei número 432/2020. Autoriza o Poder Executivo a celebrar termo aditivo ao contrato firmado com a União ao amparo da Lei Federal número 9.496. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Esse aqui, você viu esse? Depois, né? Item 2, projeto de lei 562/2018, de autoria do senhor deputado Ronaldo Medeiros, considera de utilidade pública a Associação Comunitária Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Serra da Mandioca, lá de Palmeira dos Índios. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 3, votação única das indicações, indicação 932/2021, deputada Cibele Moura, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 4, indicação 933/2021, deputada Cibele Moura, em votação. Aprovado. Item 5, indicação 945/2021, de autoria do senhor deputado Dudu Ronalça, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 6, indicação 946/2021, deputado Ronaldo Medeiros. Em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado.
Item 7, indicação 957/2021, de autoria do senhor deputada Fátima Canuto. Em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 8, indicação 958/2021, deputado Francisco Tenório. Em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 9, redação do vencido ao projeto de lei número 545, dispõe sobre a elaboração das diretrizes para a elaboração da execução da lei orçamentária anual. Em discussão. Encerra a discussão. Item 10, discussão do projeto de lei 552/2021, de autoria do senhor deputado Gilvan Barros. Considera de utilidade pública estadual a Associação Jesus Misericordioso. Em discussão. Encerra a discussão. Item 11, projeto de lei 394/2021, de autoria da senhora deputada Jó Pereira, altera o dispositivo da Lei Estadual 6.137, 30 de dezembro de 1999, no que tange à alíquota do ICMS no fornecimento de energia elétrica. Em discussão. Encerra a discussão. Item 12, já vencido. Vamos para o item 13. Discussão do projeto de lei 454/2021. Deputado Inácio Loyola dispõe sobre a isenção do pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos no âmbito do Estado de Alagoas às pessoas convocadas e nomeadas para servirem à Justiça Eleitoral por ocasião dos pleitos eleitorais. Em discussão? Para discutir? Não? Ok. Encerra a discussão. Item 14, projeto de lei 470/2021, de autoria do senhor deputado Davi Maia, altera a lei ordinária número 7.858, de 28 de dezembro de 2016, que estabelece as normas gerais para a realização do concurso público no Estado de Alagoas. Em discussão, para discutir o autor da matéria, deputado Davi Maia. Eu pedi adiamento, senhor presidente. A gente foi procurado por alguns participantes de concurso e a gente vai fazer um aprimoramento na lei. Não é de Vossa Excelência o projeto? Então retira da pauta. Tirar de pauta. Ok, então tira da pauta. Item 15. Projeto de lei 512/2021, deputado Tarcísio Freire, estabelece que as bibliotecas públicas no âmbito do Estado de Alagoas disponibilizem a Constituição Federal e a Constituição Estadual de Alagoas em formatos acessíveis. Em discussão. Encerra a discussão. Item 16, projeto de lei 370/2020, de autoria dos senhores deputados Cabo Bebeto e Francisco Tenório. Altera a Lei 6.035, de 2 de julho de 1998, que assegura o pagamento de compensação pecuniária a militares e policiais lesionados, enfermos ou vitimados no cumprimento do dever e da outras providências. Para discutir o autor da matéria, deputado Bebeto. Essa matéria, senhor presidente, é de autoria minha, do deputado Chico Tenório. Foi observado essa desvalorização, essa desatualização desse pecúnio, que é uma forma apenas de amenizar a situação da família. E a gente tenta atualizar esse valor, né, deputado Chico Tenório? É uma demanda que muitas vezes é ajuizada, e há alguns entendimentos diferentes aqui no Estado, e a gente tenta, com esse projeto de lei, regularizar e atualizar esse valor para, nesse momento de dor que o familiar do militar passa, pelo menos esse valor ajude nas despesas decorrentes a esses fatos que acontecem. Apenas para fazer justiça, nesse momento, agradeço ao deputado Chico Tenório, que foi parceiro e construiu junto comigo esse projeto de lei. Muito bem, deputado Bebeto. Está ainda em discussão? Encerra a discussão. Encerro a discussão. Muito obrigado, deputado Bebeto. Item 17, projeto de lei 387/2020, altera a Lei Estadual 3.185, de 1º de dezembro de 1971, que dispõe sobre o Código de Custas Judiciais relativamente à desoneração de custas de atos cartorários referentes à transmissão causa mortis ou doação de bem imóvel localizado em área antiga por desastre e da outras providências. Em discussão. Encerra a discussão. Discussão única do requerimento do senhor deputado Davi Maia. Requer a mesa
na forma regimental, a realização da convocação do senhor José Carlos Gomes, superintendente de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade, do gabinete do vice-governador, com a finalidade de prestação de esclarecimentos sobre as atuais atividades do órgão. Em discussão, para discutir o autor da matéria. Senhor presidente, é extremamente importante a convocação desse cidadão a essa casa para que ele explique qual é a função dele e dos outros nomeados na vice-governadoria. A Lei Estadual 6.312 traz expressamente o funcionamento orgânico do gabinete e demonstra que as distribuições e atribuições da vice-governadoria possuem relação direta com o vice-governador. Demonstra que a absorção dessas atribuições pelo gabinete do governador não faz nenhum sentido administrativamente, pois a função do gabinete do vice está intrinsecamente ligado à atuação do vice-governador no artigo 1º e no artigo 2º da Lei 6.312. As nomeações são ilegais, senhor presidente, diante da ausência da indicação do vice. Caso o governo queira utilizar dos cargos, precisa reorganizar e redistribuir os cargos, pois os cargos lotados na vice-governadoria exigem, de novo, a indicação do vice-governador. Como o governo pode alegar que as funções são essenciais e precisam funcionar, se não titubeou em exonerar, senhor presidente, o gabinete inteiro diante da candidatura do Luciano Barbosa, prefeito de Arapiraca? Esse fato deixa claro que não há função essencial nas atividades do vice-governador. Por isso, a convocação do senhor José Carlos Gomes, para que ele explique primeiro onde é que funciona o órgão, onde é que estão lotados esses servidores, já que não existe ato normativo ou administrativo nenhum do governador. Para que são utilizados os cargos? São dois, uma caminhonete Amarok e um Virtus, um carro sedã. Quais são as funções exatas de cada servidor, especialmente daqueles que moram no interior? E quem vai comandar a gestão do órgão na ausência do vice-governador? A vice-governadoria só existe com a existência do governador, tenho que reafirmar isso. E por isso eu peço a esta casa que aprove esta nossa convocação. Precisamos escutar o senhor José Carlos Gomes, até porque é ele o autor do ofício que gera essa despesa mais de R$10 mil para o gabinete fantasma do vice-governador. Muito obrigado, senhor presidente. Por nada, deputado Davi. Ainda em discussão? Encerra a discussão. O requerimento do deputado Cabo Bebeto, solicitando a inclusão na pauta do projeto de lei 411/2020, da nova redação aos artigos 2 e 3 da lei número 6.943, de 12 de junho de 2008, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão de guias de turismo no estado de Alagoas. Em discussão, o requerimento do deputado Cabo Bebeto. Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Então, fica incluso agora na ordem do dia o projeto de lei 411/2020, deputado Cabo Bebeto. Deputado Cabo Bebeto, como não há oradores interessados em discutir, deseja votar em primeiro turno o projeto de lei número 411/2021, da nova redação aos artigos 2º e 3º da lei número 6.943, de 12 de junho de 2018, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão de guias de turismo do estado de Alagoas. Em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Não há emendas, né? Não há emendas. Superada a nossa ordem do dia. Deputada Jó Pereira, Vossa Excelência está inscrita
na hora do expediente, como não teve tempo. Aí, Vossa Excelência, agora, nas explicações pessoais, tribuna toda sua. Bom dia, alagoanas e alagoanos que nos assistem através da TV Assembleia, nos diversos ambientes dessa casa. Como sempre faço, senhor presidente, ao ocupar essa tribuna, eu peço a todos, e assim continuarei lembrando, durante todo esse desafio de enfrentamento da Covid-19, que devemos sempre usar máscara, lavar bem as mãos ou higienizar com álcool 70. É necessário manter esse comportamento mesmo após a vacina, até que todos estejam vacinados, deputada Fátima. É fundamental nos protegermos e protegermos uns aos outros, cada um fazendo a sua parte, e reafirmo a necessidade de que os usuários de ônibus lotados sejam prioridade no recebimento das vacinas. Mais uma vez digo, é importante, é estratégico e evita mais contaminação. Com certeza é uma questão de justiça social, pois em todas as categorias profissionais, em todos os segmentos da sociedade, os mais vulneráveis sempre são aqueles que andam de ônibus lotado. Com essa prioridade, todas as profissões já estariam contempladas, e também os vários segmentos da sociedade em qualquer recorte. São esses que têm menos condição de se proteger com as barreiras físicas, tipo máscara, produto de higienização. Por isso, deveriam ser prioridade naquilo que nós chamamos de barreira biológica, que é a estratégica vacinação. Essa minha indicação, ela deveria ser trabalhada pelo governo estadual, junto com o governo federal, com os municípios, pois todos são responsáveis pelo processo de vacinação e continuam sendo ausentes na ação de viabilizar melhoria no sistema de transporte público coletivo, que aglomera pessoas independente da vontade delas. Justificar critérios de terceiros ou orientação de terceiros é, mais uma vez, senhor presidente, não priorizar os que mais precisam. Os brasileiros pobres e vulneráveis, e o nosso Estado tem população majoritária nessa categoria de classificação socioeconômica. Aqui em Alagoas, todo o esforço deve ser no sentido de apoiar essas pessoas. Bom dia, servidores dessa casa de Tavares Baixo, senhoras e senhores membros da imprensa aqui presentes, meus colegas deputados e deputadas. Senhor presidente, ocupo nesta manhã a tribuna, e é por isso que faço hoje, é por essa razão que faço isso hoje, ocupando antes da sessão que vamos deliberar sobre o projeto de lei que alteram as regras previdenciárias, para indicar ao senhor governador e a toda a sua equipe, daqui mesmo dessa tribuna, uma necessária ação de reparação a uma injustiça feita para com os ex-servidores estaduais, os aposentados e os pensionistas, justamente com as pessoas também vulneráveis que recebem valores entre o salário mínimo e o teto do regime geral de previdência social, ou seja, abaixo do teto do INSS. Injustiça essa provocada por uma falta de zelo daqueles que são responsáveis em suportar com estudos e dados, ou seja, com o necessário diagnóstico para uma tomada de posição e decisão do governo. E, senhoras e senhores, senhor presidente Marcelo Vitor, deputado Antônio Albuquerque, caras colegas deputadas, demais deputados, esses servidores responsáveis pelo diagnóstico, tiveram bastante tempo, pois, na sua maioria, integram o governo desde 2015, e o assunto reforma da Previdência está na mídia e na pauta do povo brasileiro desde meados de 2016, tendo sido intensificado em 2019 com a aprovação da reforma da Previdência Federal. Reforma essa que foi balizadora para as esferas estaduais e municipais. E essa casa recebeu no final de 2019 uma reforma que não apresentou estudos e dados, e ao mesmo tempo, com um apelo de urgência, com uma orientação à sua bancada e ao presidente para uma aprovação rápida e sem alterações.
Lembro ainda que o governo tinha até o mês de julho do ano seguinte, ou seja, julho de 2020, segundo a portaria emitida em 4 de dezembro de 2019, pela normativa da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, portaria 1348 de 2019, que dava o prazo até 31 de julho de 2020 para realizar essa revisão da nossa Previdência. Tendo esse prazo, e apesar do tempo que esse assunto estava em pauta, a urgência foi solicitada a essa Casa com apelo, inclusive, como eu já disse, de não modificar a proposta original. E aqui eu faço um parêntese a esse pronunciamento, para falar aquilo, senhor presidente, que todos nós que participamos do dia a dia dessa Casa sabemos, mas que a maioria dos servidores e a maioria da população alagoana não sabe. Essa matéria, reforma previdenciária, ela é de competência exclusiva do Executivo. No caso de Alagoas, do governo estadual. Só o governo estadual poderia e pode encaminhar um projeto de lei tratando dessa matéria. Por isso, em dezembro de 2019, ele encaminhou a reforma e agora, 1 ano e meio depois, encaminha uma nova proposta de alteração. Foi o governo que determinou, na reforma anterior, no seu texto original, o desconto sobre aposentados e pensionistas. E é ele agora que retira, através de um projeto de lei encaminhado a essa Casa, retira esse desconto sobre os ex-servidores, sobre os aposentados e pensionistas. Só ele, o governo, pode ter a iniciativa legislativa sobre essa matéria. Por isso, essa Casa, senhores, votará sim, tenho certeza, pela aprovação da retirada desse desconto. Agora, explicando o nosso papel sobre matérias de iniciativa exclusiva do governo, nós podemos fazer emendas supressivas, emendas modificativas, emendas aditivas, ou seja, nós podemos modificar, podemos retirar, podemos acrescentar ao projeto original ou até mesmo fazer um novo projeto, um novo substitutivo, reformulando os critérios encaminhados pelo governo. Desde que nós respeitemos a legalidade estabelecida entre os poderes e preconizada na Constituição Estadual e na Constituição Federal. Assim é o rito das matérias de iniciativa do governo. Que fique claro que foi o governo que estabeleceu o desconto, senhor presidente. E foi por orientação desse governo, até com apelo para que essa Casa não modificasse em nada o projeto que a reforma foi aprovada. Agora, 1 ano e meio depois, o governo envia a essa Casa uma nova reforma e retira esse desconto sobre aposentados e pensionistas. E mais uma vez, deputada Ângela, eu gostaria de frisar, só ele poderia fazer essa mudança. Só um projeto de iniciativa do governo poderia modificar o desconto dos servidores aposentados e pensionistas. Por isso, no sentido de evitar o desconto ainda em 2019, apresentei uma emenda aditiva, deputado Davi Davino, que colocava restrição do desconto a essa faixa de aposentados e pensionistas, ou seja, aqueles que ganham abaixo do teto do INSS. Foram meses para que a reparação acontecesse. Foram meses que tentamos evitar, como eu acabei de citar. Após esclarecer aqui o papel do Legislativo em relação a esse tipo de matéria, eu lembro da primeira reforma, dezembro de 2019. Como já falei, chegou a essa Casa, chegou com orientação que deveríamos aprovar o projeto no seu texto original e pela ausência de dados, muitas vezes de debate, de transparência das razões, essa Casa, tendo a responsabilidade de aprovar uma reforma previdenciária que nela continha necessidades de ajustes no sistema, após a derrubada de várias emendas propostas por mim e por outros deputados, feitas ao projeto, mas rejeitadas por decisão da maioria, atendendo a orientação e o apelo do governo, após essa etapa, é votado o projeto original. E nessa votação, ou se aprova, ou se rejeita a sua integralidade. Pois muitas eram
E essa casa, de forma muito responsável, como eu já disse, votou pela sua aprovação, inclusive com o meu voto, pois muitas eram as alterações necessárias no sistema. Porém, ficou o gosto amargo da derrota, da derrubada das emendas propostas por mim, como a que evitava o desconto dos aposentados e pensionistas que recebiam abaixo do teto do INSS. Fui nessa casa, deputado Davi Maia, chamada de demagoga, de irresponsável por apresentar essas emendas, entre elas a da retirada destes descontos, que agora o governo apresenta para aprovação. Somos um Estado com grandes dificuldades financeiras. Temos um sistema antigo de previdência. O fundo financeiro é deficitário, o que permite ao governo cobrar contribuição aos aposentados e pensionistas. Porém, entendo que tudo nesse Estado ele precisa ser praticado com bom senso e com muito estudo da realidade. Por isso, o avanço de permitir cobrança acima do teto do INSS aos aposentados e pensionistas já era uma contribuição ao enfrentamento desse problema, que se apresentava catastrófico no mundo inteiro de vários sistemas de previdência quebrados. Essa é uma matéria que sempre voltará, de tempos em tempos, se a sociedade e os poderes não tomarem conta dos seus sistemas e preservar o seu equilíbrio através da correta e da boa gestão dos fundos e do combate ao déficit do fundo financeiro. Enquanto esse existir, esse assunto vai voltar e voltar, com prejuízo para toda a sociedade. Senhor presidente, caros colegas deputados, eu afirmo que essa casa não tem que se redimir de absolutamente nada, como aqui foi colocado por alguns nos meios de comunicação e por alguns posicionamentos. Foi aqui propostas emendas que foram rejeitadas por orientação e muito pela falta de conhecimento dos dados e da realidade das contas públicas. O governo, sim, está se redimindo agora, encaminhando esse projeto. Não pela iniciativa correta de propor mudanças nos regimes. Elas são necessárias, mas se redime com aposentados e pensionistas, pois a dose, lá em 2019, foi muito além do que eles poderiam contribuir. E falo com muita tranquilidade de quem propôs a emenda, a retirada do desconto em dezembro de 2019. Desconto esse que, naquela oportunidade, foi apresentado como inevitável e inadiável. Eu jamais, deputado Silvio, proporia uma emenda, a emenda que apresentei da retirada do desconto, se tal condição fosse apresentada por dado. A responsabilidade com todos sempre estará dentro de minhas decisões. E se houver uma falha nessas decisões, será por desconhecimento ou por imperiosidade de situações. Mas olhar sempre pelos mais vulneráveis é uma tônica da minha atuação, é uma prioridade da minha atuação. Somos um Estado pobre e, como tal, devemos trabalhar pelo desenvolvimento com justiça social, com muita sustentabilidade, mas ainda em tempos de crises financeiras e de episódios como o da atual pandemia. Isso precisa ser, mais do que nunca, prioridade. Dito que essa casa, ao meu ver, se comportou corretamente dentro do processo democrático que a baliza. A maioria vence, a maioria determina os destinos. O governo impôs sua determinação, sua orientação e o seu apelo em 2019. E aqui eu fecho o assunto das minhas emendas, em 2019, afirmando que eu entendia que, se aprovadas, o governo poderia apontar com mais ênfase o porquê da sua visão, debater e chegarmos a um consenso, como agora é possível que ocorra. Afinal, essa casa e eu, sempre, deputada, estivemos ao lado do governo quando ele apresenta com clareza as suas necessidades, como foi no início do primeiro mandato do atual governo, quando essa casa aprovou um pacote de medidas de reajuste de impostos que visaram a melhoria do equilíbrio fiscal, que já vinha sendo
encaminhado com iniciativas de renegociação da dívida no governo anterior, a negociação dos estados junto ao Congresso Nacional, junto ao governo federal, para proporcionar aos estados um período de desconto, de suspensão dos descontos da dívida, entre outras iniciativas, que, somada ao pacote do atual governo, nos permitiu hoje a tão propagada reserva de caixa. Essa casa sempre será parceira em questões de Estado, como a revisão de um sistema previdenciário. Mas a dose, quem indica é o Executivo. E é ele quem tem essa responsabilidade. Por isso eu quero registrar que essa nova reforma contempla a retirada do desconto aos aposentados e pensionistas abaixo do teto do INSS, como nós propusemos em 2019. Mas não traz, e eu gostaria de que isso fosse entendido. Obrigada, senhor presidente. Essa reforma ela não traz a possibilidade da devolução dos valores descontados por parte do governo. E, senhoras e senhores, como eu disse anteriormente, só ele, só o governo pode propor a essa casa essa devolução. Só ele pode ter essa iniciativa, pois importa em um aumento de despesa. E a Assembleia não pode legislar sobre matéria que provoque aumento de gasto, mesmo que seja por meio de emenda. Na reforma anterior, poderíamos, pois se tratava de uma expectativa de arrecadação. Logo, podíamos fazer ajustes nessa arrecadação, considerando os aspectos socioeconômicos dos afetados, no caso, os aposentados e pensionistas. Uma vez aprovada na época, a minha emenda de não permitir o desconto aos aposentados e pensionistas, o governo, se assim fosse necessário, ele buscaria outras fontes de recurso ou forma de compensar as receitas no combate ao déficit do fundo financeiro, como fez agora. Faltou sensibilidade e agora na reforma há um recuo dessa cobrança. Mas a propagada devolução, mais uma vez, depende do governo. Querer ou não querer fazer. E até poderei entender se não quiser fazê-lo, apresentando motivos para tal. E aqui eu pergunto, mas como o ex-servidor do Estado, aposentados e pensionistas, vão entender que o Estado retirou algo em torno de 80 milhões durante esses meses e agora reconhece que não deveria ter aplicado esse desconto e não vai devolver? É difícil o servidor aceitar e entender. Como um governo que propaga todos os dias, que tem bilhões em caixa, que anuncia pacotes e pacotes de como vai ser utilizado esse recurso, e aqui eu não estou avaliando a aplicação dessas medidas, e sim o entendimento do que foi descontado, como não pode pagar ao servidor algo em torno de 1,5% dessa reserva? Essa é a conta. Esse é o dilema. Por isso, solicito ao governo que ele encaminhe uma emenda ao projeto. E por isso faço isso na manhã de hoje, tendo em vista que no dia 29, provavelmente, essa casa está se debruçando sobre o projeto. Peço ao governo que encaminhe uma emenda, porque é de sua competência, estabelecendo a devolução desse dinheiro ou utilizando a grande capacidade de informação que tem o governo nos meios de comunicação, até com uma nota em televisão e nos demais meios de divulgação, explicando por que não pode devolver o dinheiro aos aposentados e pensionistas. Uma reparação já foi feita. Um novo projeto que tramita nessa casa, o deputado Cabo Bebeto, retira o desconto. E mesmo sabendo que fará falta no combate ao déficit financeiro, ao déficit previdenciário do fundo financeiro, mas, como disse, por uma questão de bom senso, de onde buscar recursos, preservando os mais vulneráveis, essa casa votará sim. Essa era a intenção da minha emenda em 2019. Agora, é preciso também devolver esse dinheiro. E caso não faça, através da iniciativa do governo, entendo que essa casa, como já foi anunciado nessa tribuna, por outros deputados, inclusive pelo deputado Davi Davino, deve fazer.
a devolução via emenda, que mesmo com vício de iniciativa, poderá ser aprovada em plenário e encaminhada para a sanção do governo. E esse pode rejeitar ou aprovar. E aprovando, estará exercendo a sua prerrogativa de referendar como sua a decisão sobre essa matéria, promovendo, inclusive, a devolução dos recursos. Em minha atuação, eu sempre pautei minhas decisões considerando a legalidade das iniciativas. Raras foram as vezes que me permiti a decisão só pela ótica da política. Mas dessa vez, deputado Davi Davino, em relação a esse tema, devolução dos recursos, me permitirei votar a favor das emendas de iniciativa de alguns dos meus colegas, como aqui já foi anunciado que o farão, mesmo sabendo que são de origem inconsistente, mas politicamente justa para com os aposentados e pensionistas. Então, encerro solicitando ao governo que envie uma emenda permitindo devolução dos valores descontados para acelerar e dar legitimidade, pois se não chegar a emenda e aqui for a plenária a votação das emendas parlamentares, eu irei dar o meu voto pela aprovação e espero que o governo reveja até lá a sua posição. Sancione essa mudança em sua proposta inicial, de não devolução dos recursos aos prejudicados com os descontos durante todos esses meses. Encerro, senhor presidente, afirmando que, mais uma vez, solicitei informações, pois, mais uma vez, chegou a essa casa uma proposta de reforma sem dados. E agradeço a Vossa Excelência. Já recebi, desta vez, a maioria das informações, e todos nós tivemos reuniões, que na vez anterior não tivemos. E, muito provavelmente, em vários temas, apresentarei emendas, no sentido de sempre olhar pelos servidores, mas olhar também pelo Estado de Alagoas. Um olhar no presente, lembrando dos erros do passado e, principalmente, um olhar no futuro, pois o futuro se constrói agora no presente e nós devemos ter responsabilidade com esse futuro. Meu muito obrigada. Eu que agradeço, deputada Jó. Peço licença a Vossa Excelência para, humildemente, lhe fazer um elogio, dizer que o vosso posicionamento político é correto e técnico é perfeito. Parabéns pelo discurso de Vossa Excelência hoje. Deputado Cabo Bebeto, Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, venho falar um pouco aqui, de novo, sobre essa questão de demagogia, às vezes, do governo do Estado, né? Segunda-feira, inauguração do hospital, o governador foi bastante incisivo em suas críticas ao presidente da República, mas vamos trazer aqui para o nosso cenário local, vamos falar de Alagoas. Recebi um vídeo agora, deputado Breno Albuquerque, lá de Arapiraca, de uma feira de motos, muitos clientes, né, a gente vendendo moto para lá e para cá, e eu não quero fechar a feira de motos. E a gente tem pedido aqui, inclusive alguns apoiaram, para a reabertura da feira de gado. E o governador parece que não reconhece o agricultor, não reconhece a importância desse comércio e insiste em fazer de conta que não existe. Nessa inauguração, que foi na segunda-feira, eu recebi, até comentei com alguns colegas, algumas falhas na obra. Eu recebi na frente do hospital um lamaçal, mas eu acredito, deputado Silvio Camelo, que a inauguração era muito mais importante. Nesse momento, principalmente, a gente não precisava buscar a perfeição. E uma poça de lama ali e acolá, né, devido, de repente, a uma chuva ocasional, era natural. Que a obra em si era muito maior. Mas aí eu recebo agora um áudio que um vereador lá de Delmiro está internado na UPA, precisando de uma vaga que não tem no hospital, que foi inaugurado ontem, que está sem energia o hospital. E por isso que a gente fala de demagogia. Eletrobras, não sei o quê, enfim, não importa. Foi inaugurado, deputado Davi Maia, um hospital sem energia elétrica. Ou parcialmente sem energia elétrica. Mas está aqui o vereador, eu vou ver aqui até o nome dele passar para vocês, como é, Geraldo Xavier. Está aguardando regulação porque não tem vaga no hospital que foi inaugurado ontem. Mas o governador, nesta mesma inauguração, foi
muito incisivo ao criticar o presidente, porque o presidente não liga para ninguém, quem liga é ele. Ontem nós tivemos audiência, uma reunião com a Braskem sobre o caso Pinheiro, que é o caso que tem tirado o sono do governador. O governador praticamente todo dia está lá no Pinheiro, junto com os moradores, pressionando a Braskem, cobrando dos órgãos a participação de cada um. Eu tenho várias imagens do governador lá, reunido com a população, falando, tratando, demandando aqueles problemas do Pinheiro, do Bebedouro. É ele realmente que é o cara que liga para a população e para o povo. Então, é só mais um exemplo. Foi segunda, hoje é quarta. Está sem energia, gente esperando para ir para o que foi inaugurado. Então, essa é a demagogia, essa é a política midiática desse governo, que não mata a fome de ninguém, pelo menos de quem não está dentro dele, né? Lógico. Que não salva a vida de ninguém, pelo menos quem não tem acesso a ele. E a população clama e pede socorro, seja ele morador do Pinheiro, Bebedouro, ou um vereador do Delmiro Gouveia. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Bebeto. Deputado Antônio Albuquerque, Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, para fazer aqui algumas observações, alguns comentários com relação à tramitação, naturalmente, a votação dessa matéria que o governo encaminhou à Assembleia, que trata da Previdência Social e do seu ponto mais polêmico, que é a busca de que se possa restaurar uma injustiça gigantesca cometida contra os pensionistas e aposentados do serviço público em Alagoas. Gostaria, senhor presidente, de dizer que nunca precisei fazer a política da demagogia, nem a política do oportunismo. Não busco fazer estelionato político. Acho que a nossa vida, o comportamento do homem público ou do cidadão comum, é o seu principal avalista ou o seu principal testemunho. Na votação dessa matéria, lá em dezembro de 2019, eu fui o único deputado, e respeito naturalmente a decisão da maioria absoluta da Casa, mas eu fui o único deputado a votar contra essa matéria. Queria dizer a Vossa Excelência que fiz isso em sintonia e em paz com a minha consciência e em respeito aos diversos mandatos a mim conferidos, outorgados pela vontade livre e soberana do povo alagoano. Agora, na reunião da Comissão de Justiça, o fórum adequado para se tratar dessa matéria, que se deu no dia 15, e ela veio a ser discutida no dia 15 próximo passado, eu coloquei para todos que iria apresentar uma emenda, e na verdade apresentei 2 emendas, para que esse dano causado a esses servidores, a esse segmento da nossa população, fosse reparado. Eu não via outra forma e não vejo de que ele seja reparado sem que seja por parte do Poder Executivo devolvidos os recursos que foram subtraídos por injustiça, mesmo que, aspas, legal, desses servidores aposentados e pensionistas. Queria dizer a Vossa Excelência, às Vossas Excelências, que apresentei as emendas, vou defendê-las regimentalmente até o final, porque acho que a injustiça cometida pode até ter sido, senhor presidente, legal, mas ela, a meu ver, é imoral. O Estado de Alagoas, através do seu representante maior, não faz qualquer segredo quanto à sua pungente condição econômica.
da folga de caixa que existe hoje nos cofres do Poder Executivo. De sorte, senhor presidente, que eu quero deixar aqui muito claro, mas muito claro mesmo, que fui o único deputado a votar contra, lá em dezembro de 19, a esse desconto absurdo. Vou defender as minhas emendas para que estes valores sejam ressarcidos, devolvidos aos seus legítimos donos, que são os aposentados e os pensionistas. E depois, se não conseguir lograr êxito no plenário, na votação, haverei de buscar os meios na justiça, para, judicializando isso, eu possa trazer a minha parcela de contribuição para que a justiça seja efetivamente feita a esses cidadãos e que isso não seja, ou não passe essa iniciativa, apenas de um ato de pré-campanha de quem quer que seja, porque essa é a finalidade. Já foi observado por segmentos da política que essa injustiça cometida, sobretudo contra os mais necessitados, pois esse desconto feito a quem recebe um salário mínimo não é apenas uma injustiça, é uma violência, uma malvadeza desproporcional, que pode até ter passado despercebida a todas as autoridades importantes de Alagoas, mas não passou despercebido aos servidores aposentados e pensionistas que viram subtraídos dos seus salários durante quase que 20 meses, um valor bastante considerável e que, por certo, fez falta no dia a dia dessas famílias. Portanto, na mesma toada, com o mesmo comportamento, com a mesma independência com que eu aqui me houve no dia e na votação lá em dezembro de 2019, vou continuar pautando com serenidade e firmeza a minha posição na defesa da sociedade alagoana, com absoluta, repito, independência e paz na consciência. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Parabéns pelo pronunciamento. Está correto, sim. Vossa Excelência tem razão em muito do que fala. Que, se era para chegar nesse ponto, não precisava ter feito. Isso é claro. Há uma demanda, senhores deputados, há uma demanda para que nós não façamos sessão amanhã e deixemos para a próxima semana, dia da fogueira, e aí eu consulto os senhores se for... Então, tá bom. Então, a gente faz semana que vem. Deputado Davi Maia, Vossa Excelência ainda quer se pronunciar? Tem certeza? Não tem para quê, Davi. Vamos embora. Não, senhor presidente, era só para reforçar essa questão que o deputado Cabo Bebeto falou do Geraldo Xavier, do lado de Delmiro Gouveia. A gente entrou em contato com a família, está estável, está fazendo agora o procedimento na própria UPA, mas é de se admirar mesmo como é que o governo inaugura um hospital que não tem ligação energética funcionando a partir de gerador. E fica aqui também o nosso repúdio, mas o nosso vereador está, graças a Deus, estável e vai sair dessa o mais rápido possível. Que coisa, que coisa, que coisa. Senhor presidente, só para fazer uma correção, porque eu, como tenho uma relação muito próxima... Mudou de cadeira, rapaz? A funcionários públicos, eu sou muito cobrado em relação, principalmente, a essa votação da previsão, né? Da reforma da Previdência. E, para se fazer justiça, os deputados que votaram contra esse desconto abusivos foi o deputado Cabo Bebeto, a deputada Jó Pereira e o deputado Davi Maia. O que eu lembro muito bem que o deputado Antônio Albuquerque fez foi o único que pediu adiamento e foi oportuno naquele momento, foi uma intervenção importante do deputado, mas como esse áudio vai circular dizendo que ele foi o único que votou contra, eu vou ser muito cobrado e eu não gosto de injustiça. Se eu não gosto com os outros, imagine comigo. Então, eu votei contra, inclusive apresentei emenda no projeto de lei agora para que o Estado devolva o que descontou errado, quando desde o começo, desde 2019, eu venho cobrando, criticando e recobrando. Contei prazo do governador para cá e não mandou. Mas agora, todo mundo agora lembrou que existe funcionário público, né?
Então, espero que Tem a emenda boquinha, da não. forma correta no projeto de lei, o governador, que é muito bonzinho e lembra do funcionário público também, que ele devolva o que ele tirou dos outros, que não era dele. E o correto é, além de não descontar mais, é devolver o que descontou. Então, para se fazer justiça, essa correção aí, eu agradeço, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência, mas registro que a emenda oriunda do Parlamento para que haja devolução de recursos, ela é ilegal e não pode ser apreciada. E Vossa Excelência sabe que Vossa Excelência é um deputado de escola, de ponta. Tem boquinha não. Deputado Silvio Camilo, Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, apenas para informar os senhores deputados e senhoras deputadas que o novo Hospital Delmiro Gouveia, ele funciona de forma regulada. Então, as pessoas o paciente não entra andando. O paciente tem que estar internado e a regulação é quem faz essa transferência. Se ainda não foi transferido para lá, é porque existem outras unidades que podem receber esse paciente. Então, a regulação é quem determina quem deve ser internado ou não. Muito obrigado. Muito bem, parabéns, deputado Silvio. O esclarecimento de Vossa Excelência foi convincente, clarificou a situação do hospital. Está tudo certo agora, tudo certo. Hã? Nosso Silvio Guerreiro Velho. Não tem boquinha não, como diz o deputado Cabo Bebeto. Auspicioso final de semana a todos. Nos encontraremos na terça-feira para nos abraçarmos e nos congratularmos, como sempre, nessa grande família que é o Poder Legislativo alagoano. Dito isso, declaro encerrada a sessão, convoco os senhores deputados para terça-feira, horário regimental. Muito obrigado.